25 de março de 1948, Aztec, Novo México. O que começou como um dia normal para um grupo de petroleiros transformou-se em um encontro com o desconhecido. Um grande objeto prateado chamou sua atenção quando se aproximavam do limite ocidental do Planalto. Quando os petroleiros chegaram ao limite do Planalto, viram um disco com aproximadamente 30 metros de diâmetro. O disco estava intacto, o que sugeria uma aterrissagem e não uma queda. Conversei com duas testemunhas, Kent Farley e Doug Nolan, que na época eram jovens e não entraram na nave. Bill Ferguson, o supervisor, que era um pouco mais velho, gritou que se afastassem dali. Exceto por uma escotilha quebrada, não havia sinais visíveis de danos. Doug Nolan contou ter visto 2 corpos através da escotilha quebrada. Algumas horas depois, chegaram caminhões vindos aparentemente de Camp Hell, no Colorado. O governo defrontava-se com outro incidente com OVNI e havia aprendido com os erros cometidos em Roswell. Assim, o exército rapidamente assumiu o controle da situação. 9 meses antes, o incidente de Roswell fora manchete na primeira página de muitos jornais do país. Os militares aprenderam como recuperar um disco voador ou OVNI caído. O segredo passou a ser imposto assim que os militares chegavam ao local da queda. Eles afastavam os moradores, lembravam seu dever patriótico para com os Estados Unidos e os faziam jurar segredo. Há 58 anos mantínhamos segredo em casos de segurança nacional, pois respeitávamos o governo e confiávamos nele. Os militares queriam a nave imediatamente e fizeram o necessário para levá-la. Segundo testemunhas oculares, o exército retirou da nave cerca de 14 ou 16 corpos alienígenas muito queimados. A equipe de resgate levou tanto a nave quanto os cadáveres alienígenas a um local seguro, a salvo da imprensa. Devem tê-los levado à base militar mais próxima e depois os mandaram para o lugar apropriado para o que queriam fazer. Mas a base Wright-Patterson seria o destino final. A queda em Aztec é considerada como o mais importante acidente de OVNIs devido ao grande número de corpos alienígenas. Mas os pesquisadores dizem que aconteceram muitos outros casos, todos ligados à base Wright Field. Outubro de 1947 em Paradise Valley, no Arizona. Maio de 1953 em Kingman, no Arizona. Junho de 1953 em Laredo, no Texas. E 5 de dezembro de 1965 em Gettysburg, na Pensilvânia, são apenas alguns dos discos voadores recuperados nos Estados Unidos. Não importa onde um OVNI caia. Todas as estradas levam à base Wright-Patterson e ao hangar 18. Wright-Patterson era uma espécie de cemitério de OVNIs. Devem ter ficado guardados lá até termos tecnologia suficiente para estudá-los. Apesar dos inúmeros livros e do interesse do público pelos OVNIs, nunca existiu confirmação oficial sobre naves alienígenas no hangar 18. Com o tempo, Wright-Patterson deixou de ser o centro das atenções. Porém, o interesse foi despertado em 1978, quando o pesquisador de OVNIs, Leonard Stringfield, fez uma palestra na reunião anual da Mutual UFO Network, realizada em Dayton, Ohio, onde se situa a base Wright-Patterson. Ninguém poderia fazer o que Len fez pelo campo dos OVNIs. Ele cultivou relações com muitas pessoas que lhe passavam informações e davam depoimentos sobre o que haviam presenciado.
Não era apenas um indivíduo, mas muitas pessoas que sabiam que não seriam expostas se confiassem nele. Elas lhe davam informações que ele correlacionava para determinar o que era real e o que não era. Stringfield escreveu vários livros sobre queda e recuperação de OVNIs. Devido ao teor secreto das informações, muitas fontes não queriam que seus nomes fossem publicados, pois temiam perder os empregos de alto nível de confidencialidade que possuíam. Entre as histórias relativas ao hangar 18 da base Wright-Patterson, havia a de um piloto da Marinha, identificado como PJ, que com alguns companheiros entrou por engano em um hangar de acesso restrito. Por 30 segundos, vimos um objeto em forma de disco, de cor metálica e com 4,5 metros de largura e 2,5 metros de altura. Só posso confirmar que ele estava lá. Segundo a pesquisa de Stringfield, eles foram cercados por guardas e rapidamente levados para fora do hangar. Fora do hangar, dissemos uns aos outros que os Estados Unidos tinham inventado ou recuperado discos voadores. Conforme essas histórias vinham à tona, outras testemunhas se apresentaram. James Clarkson, um pesquisador de OVNIs e detetive da polícia de Aberdeen, em Washington, localizou June Crane, uma ex-funcionária da base Wright-Patterson na época de Roswell. Em 1997, ela concordou em lhe dar uma entrevista e Clarkson consentiu que The History Channel apresente essa entrevista pela primeira vez na TV. A história de Crane data do início dos anos 50. Segundo os documentos que entregou a Clarkson, ela era datilógrafa e tinha acesso a informações altamente sigilosas. Certa tarde, um tenente mostrou-lhe um pedaço de um metal incomum. Ele o colocou na minha mesa e disse: June, você é uma boa funcionária. Rasgue isso, quebre-o. Eu peguei, dobrei-o, torci-o, coloquei-o sobre a mesa e ele retomou a forma original. Era bem grosso, mas não pesava quase nada. Quase não tinha peso. Parecia uma pena. Perguntei o que era e ele disse que era parte de uma nave espacial. Ele acabara de chegar do Novo México e trouxeram metal.